Muita gente no meu último vídeo ficou questionando como que eu deixei a Apple de fora da análise dessas inovações, dessas empresas que focaram numa matriz ICP interna para manter as mentes brilhantes aí dentro. Como é que você pode ter deixado a Apple de fora, Hércules? Bom, na verdade, nossos estrategistas do reino, eu deixei propositalmente ela de fora, porque a gente precisa entender o tamanho do que nós estamos falando. A gente não está mais falando de uma simples ideia. A gente está falando da maior ideia, para mim, da maior ideia desse milênio. Sem dúvida alguma. Vocês já sabem que eu gosto de falar das maiores ideias, quais são as maiores invenções, né? Eu considero a fotografia a maior invenção de todos os tempos e vou bater nisso até que algo me surpreenda, mas essa ideia que saiu de dentro da Apple, para mim, sem dúvida alguma, é a ideia do milênio. Imagine um mundo onde o smartphone é apenas um telefone, onde não existe Instagram, não existe seus bancos, não existe operações hoje sendo realizadas, não existe Uber, não existe Snapchat, apenas um telefone com uma usabilidade, talvez embarcando ali algumas funcionalidades. Era assim, e volte para 2007, onde tem ali essa grande questionamento interno. E Steve Jobs sempre foi perfeccionista. Ele não queria abrir de maneira alguma uma porta para que outros desenvolvedores, o open source, algo que fosse externo, se embarcasse ali dentro. Ele não permitiria isso, porque para ele, na concepção dele, toda a inteligência estava dentro. Lembre-se de Jack Welch. Jack Welch falava, tudo que estiver fora, se um dia o que estiver fora for maior do que tiver dentro, se as inovações de fora forem superiores a de dentro, a gente está fadado ao fim. E Steve Jobs acreditava, até porque a Apple crescia vertiginosamente, a Apple tinha excelência em tudo que fazia e ele não queria abrir mão disso. Mas executivos internos, e eu vou falar o nome de cada um deles, porque eles têm que ser lembrados para a história, porque eles fazem parte dessa revolução que de uma discussão interna, uma discussão de conflitos, a trilhões em poucos anos. Jobs sempre viu a Apple como uma fortaleza, uma integração perfeita entre hardware e software. Mas Levinson e Schiller o convenceram do contrário. E na WWDC de 2007, ele lança o SDK. Era a porta aberta para que milhões e milhões de mentes criativas do lado de fora começassem a migrar para dentro da Apple. Então, se vocês olharem, toda a informação que ele acreditava ter não estava ali dentro, porque ele tinha ali milhares de pessoas que entendiam um pouco melhor do seu setor. Aquela pessoa que não pegou o táxi e criou o Uber, estava na rua, não estava lá dentro da Apple. Aquela pessoa que viu que as pessoas começariam a rolar para cima no scroll infinito, que criou o Instagram, não estava ali dentro. Aliás, estava dentro de outra empresa. O próprio Facebook, que estava tendo acesso somente por computadores pesadões e queria estar em todos os lugares, estava na mão de outro gênio. Então, de um dia para a noite, ele recrutou nada mais, nada menos do que as mentes mais criativas e inventivas da história. Daquele momento, as mentes mais criativas dessa história recente, ele recrutou. E sabe quanto que ele pagou para essas pessoas? Nada. Essa é a grande sacada. Pelo contrário, ele cobrou 30% no início, eram 30% para cada desenvolvedor de game, desenvolvedor do Pokémon GO. Desenvolvedores, vocês tinham que investir o seu dinheiro, arriscar o seu capital, porque muitos aplicativos não vingaram. Você arrisca o seu capital, seu tempo, sua mente, seus estudos, porque você abre mão de quase tudo para montar. Se der certo, você dá 30% do que render para o Steve Jobs. Isso me lembra um pouco o governo brasileiro, né? Não, se bem que aqui seria 50%. Não, deixa para lá. Com essa migração repentina de milhões de mentes brilhantes para dentro do corpo executivo da Apple, ela deu um salto quântico no seu faturamento, na sua qualidade, na sua importância na mão das pessoas. Mais do que isso, ela começou a gerar um BI
inimaginável, porque agora ela controlava tudo dentro da sua plataforma. Ela começou a ter ganhos, faturamentos, recordes e recordes de 500 aplicativos lançados no primeiro ano para mais de 2 milhões de aplicativos lançados no ano passado. E esse número só cresce. A Apple sempre figura entre as empresas mais valiosas do mundo. O ano passado foram mais de 92 bilhões de downloads de aplicativos. Um setor que vale mais de $1 trilhão. É uma empresa inovadora, avançada e impactante, porque ela entendeu que ela precisava captar a genialidade que estava fora dela. Quase zero investimento. Investimento, na verdade, foi em criar um open source. Claro que outras empresas copiaram, existem outras stores no mundo, mas essa inovação nós devemos à Apple. E agora uma reflexão para vocês. O que vocês estão gerando na sua empresa que capte a ideação de fora para dentro? Coisas simples que vocês possam utilizar. E eu vou dar uma dica aqui importante. Importa o tamanho da sua empresa, chamada pesquisa. Vocês não imaginam o poder que a pesquisa tem de transformar a sua empresa. Você está usando uma análise de um ponto de vista de um consumidor para tomada de decisão. Façam pesquisas. Façam pesquisas. Hoje as pesquisas são gratuitas. Você pode gerar ali no Google Forms. Antigamente era caríssimo fazer isso. Você tinha que pôr gente a campo. Uma pesquisa de mercado custava aí centenas de milhares de reais. Hoje você consegue fazer pesquisas digitais, disparar para a base de clientes, mandar para amigos, fazer avaliações, trocar pesquisa por brindes, mas vale muito a pena. Um brindezinho não é nada perto do que custava uma pesquisa. E você não imagina, com as perguntas corretas, e a gente tem conteúdos só para as perguntas corretas, as perguntas que destravam as respostas do seu consumidor. Eles não gostam de perguntas diretas, eles não gostam de responder quanto ganham. Então, existe sim uma tecnologia, uma metodologia para você obter mais dos seus clientes. E eles são a sua melhor fonte de ideação para novos produtos. Estrategistas do reino, agora eu quero falar algo muito importante para vocês. Vocês não imaginam o poder do seu clique. Existem milhares de conteúdos nocivos atingindo nossas crianças, nossas famílias, nossos amigos empresários, empreendedores ou mesmo estudantes. E quando você não clica num conteúdo que é interessante, que leva conhecimento, que tem base científica, essa pessoa acaba sendo impactada por algo ruim, nocivo à sua saúde mental. Colabore. Quanto mais vocês clicarem e compartilharem coisas interessantes, mais esse setor, essa brecha que está aberta na sociedade, vai ser dominada por eles. Lembre-se, nós somos sal na terra e luz. E isso aqui é luz chegando em milhares e milhares de pessoas. Use o poder do seu clique com consciência.